O Rio de Janeiro é reconhecido por sua cultura, pessoas calorosas e belezas naturais. Mas o que pouco se sabe é que a cidade maravilhosa também trabalha para ser notada por sua transição energética. O tema foi discutido durante o seminário Enercity, promovido pelo Instituto de Energia da PUC-Rio. O Rio de Janeiro tem todo o potencial para se tornar uma liderança na transição energética. A gente tem, primeiro, várias universidades, como a PUC, mas também outras, a UFRJ, muito avançadas nesse debate. Então, a gente tem os cérebros para fazer isso. A gente tem uma prefeitura muito engajada, com muitas estruturas de dados, o COR, secretarias empenhadas nesse projeto. Então, a gente tem tudo para agora dar aquele salto e conseguir fazer do Rio uma cidade referência na transição energética. Todo esse potencial ainda não se traduz em realidade. A organização do transporte público ainda é um dos grandes desafios que a cidade precisa enfrentar. É que muitas vezes, aqui na nossa região metropolitana, o ônibus compete com o metrô e o ônibus compete com os trens da Supervia. Quando, na verdade, os ônibus deviam estar integrados ao sistema de metrô e da Supervia. Porque a lógica da integração é o transporte que carrega menos passageiros a alimentar o que transporta mais passageiros. E o transporte sob trilhos é realmente o que transporta mais passageiros. A inversão disso, né, desordena o sistema de transporte. O metrô seria uma alternativa de transporte menos poluente, mas no Rio ele tem passagens caras e extensão curta. Isso faz com que a população escolha outros meios de transporte mais baratos e com maior alcance, como os ônibus, que são prejudiciais ao meio ambiente. E nessa condição nós somos sempre entusiastas e apoiadores de medidas de expansão do metrô, do transporte coletivo de passageiros, por entender a relevância desse modal para a estruturação de uma cidade e os seus impactos, como a gente comentou aqui na discussão do painel. Eu acho que o nosso desafio é, de fato, conseguir ajudar a sociedade a participar como membros da sociedade, ajudar o governo a encontrar soluções para que a gente possa ter um metrô cada vez maior, cada vez mais acessível para a população. Acessível e sustentável. A eletrificação do transporte coletivo e a busca por fontes de energia mais limpas foram pautas centrais do seminário. Em meio à crise climática que se agrava, encontrar maneiras de reduzir a emissão de poluentes se torna essencial. A gente tem no Brasil, e particularmente aqui no Rio de Janeiro, duas soluções muito interessantes que são o gás natural e o biometano. O gás natural, apesar de ser fóssil, ele reduz muito as emissões, não só as emissões de gases de efeito estufa, mas também as emissões de poluentes locais, material particulado, aquela fumaça preta que a gente vê dos ônibus. O gás natural não tem isso. E o biometano, que é muitas vezes chamado de gás natural renovável, que é o gás oriundo dos resíduos orgânicos. Ele é 100% renovável, então tem todas as vantagens do gás natural e é 100% renovável. Não adianta a gente ter soluções maravilhosas, tecnológicas, mas que sejam caríssimas e inacessíveis para a população. Então, sempre que a gente fala de transição energética, a gente tem que lembrar que essa transição energética ela é fundamental, mas ela tem que ser uma transição justa, ou seja, ela tem que dar acessibilidade para a população. Outra alternativa para se reduzir a emissão de combustíveis fósseis seria a integração entre os modais estaduais e municipais, com a implementação de uma tarifa única. Então, o que a gente discutiu aqui no seminário é a importância de você alterar a política tarifária de transporte coletivo, né? Unificar essa política tarifária, ou seja, a mesma tarifa cobrada nos ônibus seja também cobrada nos outros modos de transporte, né? Coordenar essas políticas públicas, né, por parte do Estado e dos municípios e dos municípios, né? Então, tem uma agenda aí importante para você promover a transição energética, que é, né, buscar essa coordenação, uma política que faça mais sentido do ponto de vista ambiental e das emissões. O encontro também ressaltou a importância da COP30 para as discussões sobre transição energética. Então, é muito importante entender que, para avançar, para ir à escala, a gente tem que desenvolver ainda mais inovação para adaptar os princípios gerais, para adaptar soluções básicas que podem ser gerais a um contexto que vai ser cada vez diferenciado em função dos territórios. Então, esse é o desafio, mas acho que com o concurso, a convergência de diferentes atores, diferentes processos, vamos avançar.
Isso tem que ser feito cidade a cidade, comunidade a comunidade. É um desafio global, mais que um desafio, é um compromisso global e a gente tem que continuar com essa dinâmica. O papel das universidades também foi destacado, por serem espaços de transmissão de conhecimento e busca por inovação. Nós temos esses institutos hoje na PUC, que são são unidades complementares, que têm feito esse papel de ponte com a sociedade, com as empresas, que são essenciais para a universidade. Essenciais em todos os sentidos, principalmente naquela de cumprir a sua missão de ser um ente transformador na sociedade.